a Bíblia, tá? Lendo a Bíblia. Todo mundo achou Atos 16, verso 1? Eu vou começar antes, tá? No 15, 36. Mas você acompanha do 16, não tem problema, ó. 15, 36. Eu quero só fazer uma pequena introdução aqui. O texto é 16, mas eu só vou fazer uma pequena introdução na leitura. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que, desde a Panfilha, se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. 39. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Obrigado, filho. 40. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou para a Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. 16, verso 1. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo de nome Timóteo, de uma judia que era crente, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E, quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciões em Jerusalém. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. E, passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E, quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E, tendo passado por Mísia, desceram a Troade. 9. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia. Ele rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando a Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte, Neápolis. E dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. E estivemos alguns dias nessa cidade. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para a oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se juntaram. Uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura na cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. 15. Depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nós não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram,
E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E, pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa, e tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então, levantando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. Amém? Feche os seus olhinhos, incline a cabeça que a gente vai orar. Pai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor possa dar para nós o discernimento, o entendimento da Tua palavra, para que ela possa, meu Deus, descer revelada aos nossos corações, segundo é a vontade, meu Deus, e o desejo do Teu coração. Eu te peço, meu Deus, que a Tua mão poderosa possa vir sobre as nossas vidas, para que o Senhor abra os nossos olhos, para que a gente possa ver. Para que o Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, abra os nossos ouvidos, para que nós possamos ouvir a Tua palavra, e que o Senhor possa nessa noite quebrantar os nossos corações, para que nós entendamos e compreendamos qual é a boa e agradável vontade do Senhor. Dá para nós, Senhor, nessa noite, uma mensagem simples, com palavras simples, para que todos possamos entender e aprender, segundo é a vontade e o desejo do Teu coração, em nome de Jesus, amém e amém. Eu trouxe um longo texto, porque eu quero te contar uma história com começo, meio e fim. Normalmente as pessoas, ao fazerem a introdução da mensagem, não têm o hábito de fazer dentro da Bíblia. Eu quero fazer isso aqui com você hoje. Eu quero te contar por que a história de Paulo e Silas foi um sucesso. E porque muitas vezes a história de algumas pessoas não tem o sucesso desejado. Existem alguns critérios na obra de Deus que precisam ser observados dentro da sua própria palavra. Alguns critérios. Eu quero voltar no princípio da nossa leitura, se você me permitir. Ainda no capítulo 15, quando eu li do verso 36 ao 41, nós encontramos a separação, diz a epígrafe do texto, entre Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé eram companheiros e já pregavam o evangelho, eram missionários, andavam juntos, pregavam juntos. Porém, eles tiveram uma discussão, a Bíblia diz que não pequena briga, ou seja, tiveram uma grande briga. Por quê, irmão? Porque o Barnabé queria levar o João Marcos junto e o Paulo disse que não queria. Eles estavam repassando em todas as igrejas por onde eles tinham andado, pregado o evangelho, estabelecidas congregações. Agora eles voltavam em uma nova viagem missionária, passando por todas elas, pregando, verificando se estava tudo bem, cuidando da doutrina, que era o que eles faziam. E aí o Barnabé falou: vamos levar o Marcos é meu peixe. O Marcos é meu considerado. Paulo falou: não, negativo. Quem fez tudo esse negócio aqui fomos nós, agora você vai pegar o cara que não deu um tiro aqui e vai querer comer. Não concordo. E o Barnabé falou: não, tem que levar, não vou. E eles tiveram uma grande discussão, e muitas vezes as pessoas falam que o homem de Deus, né, irmão? Ele é mansinho, igual um cordeirinho levado para lá e para cá conforme a vontade dos outros, não é assim? Que as pessoas dizem que o pastor tem que ser? O pastor tem que ser bonzinho. O pastor tem que fazer carinho nas ovelhinhas, tem que concordar com tudo que as ovelhinhas querem. O pastor não pode falar palavrão, não pode brigar. Uma vez eu ouvi uma pessoa falar isso para mim, falou: pastor, daqui até... Falei: eu queria falar para você que eu queria muito congregar na tua igreja, você é um homem de Deus, prega maravilhosamente bem, mas o teu comportamento eu não engulo. E por quê? Você xinga, você briga, você é briguento, discute com as pessoas, quer bater nos outros. Isso aí não é coisa de pastor não, rapaz. Eu disse para ele: mas quem é o pastor? Eu ou você? Não, é você. Eu falei: então quem sabe sou eu, não é você.
Se algum dia Jesus levantar você para ser pastor, você comporta do jeito que você acha. Jesus levantou eu para ser exatamente do jeito que eu sou. Você não gosta, vai procurar um outro aí. Ah, mas eu vou nesse outro lugar, esses caras não entendem nada. Eu falei, então você tem que resolver, irmão. Ou você vai pegar um briguento que entende, ou você vai pegar um mansinho que não sabe nada. A escolha é tua. Não é minha. Eu falei para ele bem assim, ó, a igreja não precisa de você. É você que precisa da igreja. Tem gente que se ofende com isso, mas é a verdade. Sabe por quê, irmão? Porque se você não vir mais na igreja, Jesus vai trazer 10 melhor que você. Se é a igreja de Jesus. E você pode olhar para mim e dizer assim, ai pastor, mas isso é jeito de falar com as ovelhas? Irmão, eu preciso te ensinar. E você tem que aprender que você não é a última bolacha do pacote. Que você não pode ficar na igreja chantageando Deus. Querendo enquadrar o teu pastor. Querendo dar aula de teologia para o teu pastor. Ensinar ele como é que ele tem que agir. Ah, mas eu não concordo. Vai se danar, se você não concorda, é problema seu, irmão. Estou nem aí para você. É por isso que eu sou assim. E eu vou dizer uma coisa para você. Um dia eu entrei numa neura por causa disso. Fiquei meio chateado. A pessoa brigou comigo. Gostava muito dessa pessoa. Não a vi mais, infelizmente. Eu cheguei em casa meio chateado, falei, puxa, Jesus, eu acho que realmente eu preciso mudar mesmo, porque eu sou muito casca grossa e daí as pessoas não ficam aí, não, puxa. Aí o Espírito Santo falou para mim, sabe por que eu chamei você? Eu disse, por que, Jesus? Eu disse, para ser diferente. Eu não chamei você para as pessoas gostarem de você. As pessoas têm que gostar de mim, não de você. Tua função é fazer o que eu mando, ponto. Não é para você ser bonzinho e todo mundo, não. Não chamei você para fazer a obra para você arrumar amigo. Eu chamei você para fazer a obra para você ser profeta. E o profeta sempre vai causar divisão no meio da minha casa. Que as pessoas têm um estereotipo do crente e eles acham que se você não for esse estereotipado assim, ó, você não é crente. E eu vim de uma casa teológica onde se a pessoa não tiver gravata, Jesus não fala. Se a pessoa não pregar de terno, não é Deus. Se a pessoa vir de terno preto e gravata vermelha, é o diabo. É verdade. Uma vez eu fui pregar numa igreja, há muitos anos isso, e uma pessoa falou para mim no final do culto, eu fui com um terno azul, com uma gravata azul, camisa branca, mas eu tinha o costume de ir com preto. Por quê, irmão? Porque o terno preto não suja. E a gente que usa muito terno, não dá para usar terno de cor. Porque se usou uma vez, duas, sujou. E para lavar é seco. E não é barato. E não é qualquer lugar que tem para você lavar. E Deus, você tem que ter um monte. E naquele tempo eu tinha só 3. Então eu só usava o preto. E tinha um cinza e um bege, mas eu usava só em ocasião muito especial. Se não, era o preto. E como eu não tinha dinheiro para comprar roupa, que eu congregava lá, era missionário e eu usava só o que eu ganhava, eu tinha ganho um monte de gravata vermelha de bichinho, de negócio de presente, eu nem sei quem ganhou, eu ganhei um monte. Acho que veio dos Estados Unidos, alguém me deu umas 20 gravatas, era tudo vermelho. Não é que eu gostava de vermelho, eu só tinha vermelho. Não tinha outro. Camisa era branca, para usar com o terno preto, e usava aquelas gravatas, então só. E aí uma pessoa falou assim, ó irmão Sandro, eu era da Assembleia de Deus, hein? Eu vou dizer uma coisa para você, eu nunca botei muita fé em você não, irmão. Negócio de ser profeta, que você ora, as pessoas é curada, daí você ora aí, as pessoas saem, larga a muleta, saem andando, aí você é famosão, essas coisas, mas eu não boto muita fé não. E eu orei para Deus, fiz uma prova com Deus, e eu falei para ele, olha só, que se você viesse aqui de terno preto, e gravata vermelha, que não era o Deus que usava na tua vida, era o diabo. E eu, quando eu fui sair de casa, coloquei o terno preto e gravata vermelha, só tinha aquele. Daí eu fui sair. Mas daí a hora que eu fui sair, eu tinha um Fusca na época. Eu fui sair, estava para fora, estava chovendo, e daí não abriu a chave, e eu fiquei na chuva e começou a molhar, e não abria, aquela miserável daquela porta, eu bati, chovendo, me molhei inteiro.
Daí eu não consegui abrir a porta, tirei a chave, voltei, nossa, enlouquecido, com vontade de chutar aquela porta que eu já estava, né? Cheio da unção do Espírito Santo, né? Sabe quando você fica cheio, quase explodindo? Molhou tudo, irmão, molhou minha camisa, molhou meu carro, tudo, uma chuva, parece que naquela hora deu aqueles pingão assim, sabe? E o carro estava na frente. Eu voltei, eu não estou acostumado a usar guarda-chuva, esse hábito do exército que a gente tem, não usar, eu não tenho hábito de usar, não gosto. Eu normalmente não uso. Eu voltei e falei, ai meu Deus, eu vou ter que tirar esse terno preto. E voltei, tirei o terno e pus o outro de outra cor. Só por isso. Quando eu coloquei o outro terno que eu fui sair com uma camisa amarela, com uma gravata amarela, com um preto que também era a única diferente que eu tinha, um terno bege. Eu saí na porta assim, fui olhar para fora, tinha parado de chover. Parou de chover, irmão. Cheguei no Fusca, fui colocar a chave, estava aberta a porta. Abriu. Eu olhei e falei, acho que eu, né, mãe? Falei, vai ver que eu que fiquei com raiva, né? E não, fui embora. Fui na igreja, preguei, Deus usou. Quando acabou o culto, essa pessoa veio falar esse negócio para mim. E aí eu fico pensando hoje, quando Deus me deu essa mensagem, o Espírito Santo falou comigo, porque é muito legal você pregar sobre Paulo e Silas na cadeia, né? Paulo e Silas na prisão, tem até um hino que fala isso, né? Não é assim? Que eles estão lá, e daí os caras prendem eles no tronco. O tronco é igual aquele de escravo, né? Que colocava o pé assim, é um pau embaixo e um em cima que fecha, prende com cadeado. Nossa, uma mensagem linda, podia pregar essa mensagem aqui, fazer você chorar, cantar, mas não é minha praia não, irmão, ficar contando história furada para você. Vim aqui para te dar real do Evangelho. Essa história começou com uma grande briga. Essa história começou com uma grande confusão. O apóstolo Paulo não aceitou um negócio que ele achou que era injusto, irmão. E ele separou, ele falou, Barnabé, quer saber de uma coisa, cara? Você vai fazer a obra para lá que eu vou fazer para cá. Vai procurar o caminho de onde você caiu. Os caras quase saíram um soco, você não tem os irmãos para apartar lá, eles... A discussão, veja o que a Bíblia diz, uma não pequena discussão. Os caras saíram no quase vias de fato, como a gente costuma falar. Paulo ficou muito bravo. E aí ele sai, cata o Silas, eu falo, Silas, o negócio é o seguinte, vamos você comigo, deixa esses caras aí. Deixa esses caras que vão para lá e nós vamos para cá. Vamos embora. E eles saem, e aí a gente entra aqui, no capítulo 16, e eles chegam lá em Derbe, em Listra, né? Encontram Timóteo, circuncidam o Timóteo. Por que eles fazem a circuncisão do Timóteo? Se o apóstolo Paulo tinha acabado de brigar no capítulo 15, nós vemos isso semana passada, a respeito da circuncisão, né? A gente pregou aqui semana passada, você aprendeu sobre os costumes dos cristãos, o que podia, o que não podia, porque o pai dele era grego e eles iam para um lugar onde tinha muito judeu. E lá, em função da dureza do coração dos caras, eles não aceitavam o cara que não fosse judeu. Por isso Paulo circuncidou Timóteo por uma questão de sabedoria. Quando o apóstolo Paulo disse, seja tolo com o tolo e sábio com o sábio. Então eu quero que você entenda isso, que você precisa ter essa versatilidade. Como eu disse para os irmãos hoje, uma recomendação bíblica, que o crente deve ser como irmão? Simples como a pomba e astuto como a serpente. E tem um monte de crente aí, irmão, que é bocó. Bocó, irmão. Faz negócio, perde, compra carro, documento alterado, batido. Porque não presta atenção, porque não olha. Faz negócio, o cara manda e, deixa, vamos orar. Não, irmão, tem que ser prudente, caramba. Não pode ficar deixando o diabo roubar você. As coisas que você faz. Tem que exigir, vai fazer o negócio, nota fiscal. Mas não tem mais, irmão. Fez negócio, tem que dar nota fiscal. Eu ia comprar um negócio aqui na cidade, fomos comprar num lugar aqui, crente. Você faz nota fiscal, eu não dou. Como assim você não dá nota, irmão?
É obrigado, é lei, se dá. Ah, mas não quero A, eu quero a nota fiscal. Não, mas eu dou isso aqui. Não, isso eu não quero, eu quero nota. Você é obrigado a dar. Nossa, pastor, nossa o quê, irmão? Eu quero nota fiscal, é meu direito, você tem que dar. Como é que você não vai dar? Porque eu sou crente, eu tenho que ser trouxa, irmão. O cara diz que é crente e quer sonegar imposto. Eu pago o meu, ele tem que pagar o dele. Você tem que aprender isso, irmão. Deixar de ser pato. Você é crente, isso não é um pato. Aprende isso, caramba. Ficou brabo comigo, irmão. Tô outra igreja aí, posso até falar o nome se quiser. Como assim não faz nota, irmão? Que raio de empresa que não dá nota fiscal? Tem que dar. Ah, mas é 30% de imposto. Sim, mas você cobra o mesmo preço daquele que dá nota. Deus, você quer ganhar mais de 30% do imposto em cima ainda? Você dá o 30% de desconto? Não. Então, dá a nota. Como não dá? Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Tem que aprender a andar dentro da palavra, irmão. O que é certo, o que é errado. É certo para você, é certo para mim. É errado para você, é errado para mim. Você fazendo negócio com o ímpio, fazendo minha casa, por exemplo, tem um negócio que a gente fez lá, que eu chamei os crentes aqui. Sabe com quem que fez negócio? Com o ímpio. Fiz com o ímpio. Fiz 3 orçamentos. O do ímpio se divide em 3 partes. Vamos dizer que foi 30 do primeiro crente, 27 do segundo, do ímpio foi 8. Mesmo material, cotação de material igual, mesmo, tudo igualzinho. Não é diferença de qualidade de material, não, igual. Eu fui lá e falei, nossa, irmão, mas não, mas o meu serviço, o cara fala assim. O meu serviço custa esse. Eu fui no outro e falei, irmão, mas 30? Tá muito caro isso aqui. Não. O meu crente também. Presbítero de umas igrejas aí. Vou falar o nome também. Daí veio um outro ímpio que não. Falei, irmão, faz o orçamento para mim, eu quero com esse material, nessa espessura, assim. A gente tinha um projeto, igualzinho para todo mundo. Ele veio e falou, pastor, isso aqui para mim te cobrar caro é 10. É um exemplo hipotético que eu estou te dando. O do outro mais baixo foi 27 e do outro 30. E o irmão na hora de medir, glória, Jesus é bom. Assim, cheio de ser crente o irmão. 30, enfiou. Depois ele veio perguntar para mim por que eu não fiz com ele. Porque ele é irmão. Eu falei, você é irmão do diabo, você. Meu não é. Você deve ser irmão do Satanás. Por quê? Falei, porque olha o outro orçamento que eu tenho aqui, ó, com o mesmo material. Aí ele ficou endemoniado, irmão. Ficou endemoniado. Não, mas meu serviço, você está dizendo que o do homem não presta? Tem uma empresa igual a tua, funcionário igual ao teu, paga imposto igual ao teu. Por que o teu é 3 vezes mais caro? Porque você acha que eu sou otário? É isso? Que eu acho que porque você é crente eu tenho que fazer com você? As pessoas têm que aprender, irmão. A Bíblia diz em João 10:10, escute isso. A Bíblia diz que o lobo, ela não fala o diabo. Muita gente fala o diabo, né? Eu às vezes falo também. Mas a Bíblia não fala o diabo, não está escrito o diabo, ela está escrito o lobo. O lobo vem para roubar, matar e destruir, sabia? Quem é o lobo, irmão? Quem que é o lobo? O lobo se mistura no meio das ovelhas. E você pensa que é ovelha, mas não é o lobo, irmão. O lobão está no meio ali, ó. Você marcar ele, chufa em você, ó. Então você tem que vigiar. Eu vou fazer meus móveis ali com o irmão, mas o irmão é crente, dizimista, é uma benção. O serviço fica uma droga, é 3 vezes mais caro. E você vai reclamar, ele manda você andar ainda. Irmão, não tá bom? Aí Deus, você já pagou, né? Então é melhor você fazer com ímpio. Eu aprendi essa lição, irmão. Eu já aprendi. Na minha casa, para entrar um crente para fazer alguma coisa lá, o cara tem que ser muito crente. É muito. É muito, irmão. Porque todos que eu contratei me enganaram. Todos
todos, sem nenhuma exceção. Todos os crentes que eu contratei para trabalhar na minha casa me incomodaram. Não escapou nenhum. Tive que mandar fazer o serviço de novo, pagar de novo. Todos. Chegou no final do serviço, o cara queria cobrar mais caro do que foi combinado. Todos, sem exceção. Agora, os que era ímpio, graças a Deus, os que entraram ímpio hoje estão tudo crentes e são tudo uma benção. Graças a Deus. Era ímpio, quando entrou, agora todo mundo virou crente. Então, uma benção, andando direitinho, sendo honesto, fala a verdade, cumpre o horário, faz o serviço direitinho. Tudo certinho. Agora, os crentes, irmão. Os crentes, irmão. Só me incomodou. Mente descaradamente. É uma coisa complicada. Então, o apóstolo Paulo teve um problema sério. E ele não aceitou andar com alguém que não era do time dele. Ele não aceitou. Ele falou, não, João Marcos, eu não conheço esse cara, não vai andar comigo. Não, mas o cara é bom. Não, você está falando que ele é bom, eu não conheço. Ele não vai andar comigo. Aí ele chama o Silas e vai embora. Então, depois de ter feito toda uma confusão, o apóstolo Paulo, que você acha que ele é um bonzinho, né? Que o pastor tem que ser um docinho, um queridinho. Né? Um chuchuzinho. Não é isso que a Bíblia fala, mas as pessoas pensam, né? E a Bíblia diz então, nós vamos passando pelo verso 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, e aí a gente chega no 9. No verso 9, o apóstolo Paulo, à noite, orando, a partir do momento que ele começou a caminhar no lugar aonde Deus o havia colocado, ele tem uma visão, diz assim, ó, e Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia, ele rogava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo, depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Segunda lição que eu e você aprendemos nesse texto, o crente é direcionado pelo Espírito Santo de Deus, e não pelo coração. Ah, pastor, vamos fazer missão no Nordeste e ajudar os pobres. Isso não é obra de Deus. Isso não é obra de Deus. Ah, mas os missionários vão lá para fazer, que daí eles ficam fazendo esgoto para os pobres. Não, isso não é obra de Deus, irmão. Obra de Deus é pregar o Evangelho. Não é fazer caridade, as pessoas precisam entender isso. A Bíblia diz, quando puderes, Atos dos Apóstolos, a igreja lembre-se dos pobres, não for possível. Mas se não, função da igreja, pregar o Evangelho. Falar a verdade. Não é fazer caridade, irmão. Caridade não leva você para o céu, nem você e nem ninguém. Nem você e nem ninguém. Ter obras não é caridade. É outra coisa. Fé sem obras é morta. Mas a Bíblia diz que primeiro nós devemos ajudar os domésticos na fé. Ou os dentro da nossa casa, que é a nossa igreja. Não adianta eu ir lá no Nordeste, fazer cisterna, e o meu irmão que mora aqui no Mirim, não tem água encanada em casa, e eu não levo um balde d'água para ele. Porque eu tenho que ir lá no Nordeste. Aqui eu nem sei, porque eu não faço visita, como é que eu vou saber? Não vou na casa dos irmãos, não vejo a necessidade. Não é? Então a Bíblia diz que primeiro eu devo estar consciente, ciente das necessidades dos irmãos que eu tenho perto, na minha igreja, na minha região, dentro da minha casa. E depois, e se eu puder, aí eu vou fazer alguma coisa por alguém de longe. Então o apóstolo Paulo recebe um sonho, uma visão do Espírito Santo. Ali ele tem a visão de um homem macedônio que chama ele. Eles estavam indo para um lugar, mas o Espírito Santo disse, não, eu não quero que vocês evangelizem aqui. Eu quero que vocês vão para lá. Deus está mudando direção aqui, gente. Escute o que eu estou falando. Deus está mudando direção aqui. Porque chega uma hora que Deus muda a direção, irmão.
Que o povo fala, não, vamos fazer obra aqui, lá em Matinhos. Todo mundo, não, foca Matinhos, vamos para Matinhos. Aí quando chega lá em Matinhos, Deus dá uma visão e fala, não, vai para Guaratuba. Não é Matinhos. Nossa, mas está todo mundo lá. Não, você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Deus deu uma visão para o Paulo. Paulo não era todo mundo. Não foi para todos. Deus deu uma visão para o líder. E todo mundo, ouvindo a liderança do apóstolo Paulo, ouvindo a liderança, seguindo a liderança do apóstolo Paulo, ouve então o que ele conta. E no verso de número 11 diz assim: e navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nessa cidade. Eles foram correndo para o lugar aonde Deus lhes mandou. Tem muita gente fora do lugar de Deus. Tem muita gente achando que fazer a obra em qualquer lugar. Não é. Achando que está com Jesus. Pastor, mas eu estou aqui nessa igreja, aqui tem Jesus. Se você não está na direção de Deus, não tem. Se você não está fazendo as coisas na direção de Deus, Deus não está na tua causa. Daí a obra que você faz não tem fruto. Aí é só luta. Luta, luta, luta. Hoje, até eu estava de tarde, orando, lembrei de uma pessoa específica, teve uma convivência comigo algum tempo atrás, falei algumas coisas para esse irmão, mas ele não aceitou, resolveu tomar outro caminho na vida dele, e eu vejo com grande tristeza. Eu comecei essa igreja, saí das Assembleias de Deus e comecei esta igreja, Deus me deu essa obra, tinha alguns irmãos comigo. E um destes, teve uma discussão comigo, porque ele pensava as coisas de outra forma. E ele falou, então se não é do meu jeito, eu vou embora. Ele foi embora. E hoje está numa situação miserável, doente, afastado. Deus fez eu lembrar. E ele dizia assim, não, eu não posso congregar numa igreja onde a minha esposa não pode trabalhar. Tem muita gente que fala isso, sabia? E eu disse para ele, Deus chamou você para a obra, não chamou tua esposa. Quem chamou tua esposa foi você. Você chamou ela para a obra. Não foi Deus. Então você é responsável. Eu não. Não vou pôr uma pessoa no púlpito para pregar, ou para cantar, ou para fazer qualquer coisa que não esteja na direção de Deus. Aqui, não. Mas eu não posso ficar aqui se você não deixar minha esposa ser pastora. Ela não tem chamado pastoral. Para ela ser pastora, Deus tem que falar para mim que ela é pastora. Senão ela é só sua esposa. Ou você acha que a mulher do pastor é pastora naturalmente? É isso que você acha? É isso que a Bíblia diz? Não. Tem que ter chamado, tem que ter dom ministerial, tem que trabalhar, tem que cavar o poço, depois bebe água. Você quer ganhar uma canequinha sentado do lado do poço alheio e ficar tomando água fresca, irmão? É isso que você acha que é a obra de Deus? Não. Não é assim. E hoje de tarde, conversando com uma pessoa, me veio ele à memória. Me veio ele à mente. E Deus fez eu lembrar daquela frase que ele falou para mim aquela vez há 15 anos atrás. E depois que ele saiu, ele foi embora fora da direção de Deus. Fora da direção de Deus, porque não ouve a palavra de Deus, ouve o seu coração. Faz a obra de Deus que não é a de Deus, é a dele, que ele faz o que ele quer e não é o que Deus mandou fazer. E até hoje vive numa situação terrível. A minha vida, cada mergulho é um flash. Cada virada que eu dou, Deus me abençoa mais. Cada vez a coisa melhora mais. Cada vez eu subo um degrau. Deus vai me levantando. Essa semana Deus falou para mim, estou te levantando, vou colocar você em outro patamar. Não fico falando essas coisas para ninguém não. Deus falou comigo essa semana ainda. Eu disse, glória. Glória.
Eu vi um sonho essa semana, onde terminava uma luta. Não lembro mais, foi um sonho, uma visão, mas eu não lembro. Como se eu fosse um lutador de boxe, eu me lembrei do Rocky Balboa. Quem lembra do filme do Rocky? Quando ele ganhava a luta e o juiz pegava o seu braço e levantava assim e dizia: o campeão! E ele falava o meu nome. E vinha alguém e colocava aquele cinto de campeão, de ouro. Eu disse: oh glória! Deus está me dando uma grande vitória. E já deu. Já pintou, irmão. Na mesma semana já o cinto de ouro já apareceu. Para todo mundo ver. Quando você faz a vontade de Deus, quando você se dedica na direção em que Deus lhe deu, quem te recompensa é Deus. Não são as pessoas. Eu falo isso e muita gente diz que eu sou arrogante, mas eu não sou não. Pelo contrário. Eu sou humilde para admitir as coisas erradas que eu faço e pedir perdão, irmão. Eu sou humilde o suficiente para admitir meu erro quando eu erro. Quando o que eu faço está errado. Muita gente acha: você está fazendo isso aqui, você não, eu estou fazendo o que Deus está mandando eu fazer. Eu me lembro quando eu mudei o rumo na internet, que eu fazia o programa de tarde, e fazia culto, de tarde, 2 horas, 600 pessoas, 700 pessoas, nossa, que legal, era uma glória, e Deus falou: agora você não vai fazer culto de tarde, chega de culto. Falei: Jesus, chega, agora você vai começar a falar de política. Nossa, quanta gente que me bateu, irmão, quantas bobagens que eu ouvi. Que absurdo, Deus te deu uma ferramenta e agora você vai ficar falando de política. E de 700 foi para 1.000, de 1.000 para 5.000, 5.000 para 10.000, 20.000, 30.000, 50.000, 60.000. E essa semana chegamos a 75.000 pessoas assistindo a gente de tarde simultaneamente. Falei para o Fabiano que esse mês nós vamos passar de 20 milhões de pessoas que nos assistiram. Só no YouTube. Que é gente, muita gente. Muita gente. E aí depois desse imenso conhecimento, onde Jesus me levantou, ele disse: agora você vai voltar a fazer culto de manhã, 9h30. No meio dessa multidão que você está, você vai chamar e eu vou separando. E daqueles 600 que a gente fazia lá à tarde, lá atrás, agora a gente faz culto de manhã, no mínimo com 20.000, 23.000, 24.000, todo dia. Chega no final da semana, os 5 dias, passa de 400.000 pessoas que assistem o culto, em uma semana. Porque tem bem mais de 80.000 por dia. Só você multiplicar, vezes 5, 90.000 por dia. Tem umas mensagens que já tem 100.000 visualizações. Todo dia, irmão. Já pensou a gente ter uma igreja onde vem 500.000 pessoas por semana? Você consegue dimensionar isso? Quantas almas estão sendo alcançadas porque eu ouvi a voz de Deus e não fiquei escutando as pessoas perto de mim? Porque eu não fico me importando com o que as pessoas falam? E o apóstolo Paulo também não se importava, e reservadas as proporções, quem sou eu perto dele? O maior pregador do evangelho depois de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo. Mas obedecendo ao Senhor, o Senhor tem me dado a honra, uma honra para mim, de ser representante dele, de fazer um culto de manhã cedo com a cara de sono, bocejando, cabelo meio torto, e poder pregar o evangelho de manhã cedo para 20.000 pessoas ao vivinho ali. 22.000, 23.000 e crescendo, todo dia está aumentando o número de pessoas. O número de pessoas que está se convertendo. Pregando o evangelho e de repente eu paro no meio e falo: eu vou fazer aqui uma oração, você que não é crente ainda quer aceitar Jesus, escreve aí, eu quero ver quantas pessoas tem, passa de 100, assim Quem não é crente ainda, não fez oração de confissão, vamos aceitar Cristo.
Sabe por que isso acontece, irmão? Porque eu obedeci a voz do Espírito Santo de Deus, quando Ele me mandou parar de fazer culto e falar só de política. A coisa mais difícil que tem no mundo é obedecer a Deus. Sabia? Porque quando você obedece a Deus, você vai contra as pessoas. Quando você obedece a Deus, você vai contra o pensamento comum das pessoas. Porque todo mundo pensa de uma maneira, mas a voz do povo, irmão, infelizmente, não é a voz de Deus. A voz de Deus destoa da vontade das pessoas. A voz de Deus difere da vontade das pessoas. Por isso é a voz de Deus, não é a do povo. A gente continua o texto. No verso de número 12, dali para Filipos, que é a primeira cidade dessa parte da Macedônia e é em colônia, é uma colônia. Estivemos alguns dias nessa cidade. No dia de sábado saímos para fora das portas, para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração, e assentando-nos falamos às mulheres que ali se juntaram. E ele continua. No 15, depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali, e nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro, escute isso, uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E eu vou dizer para você uma coisa, irmão. O que é que hoje os homens que dizem que são de Deus buscam, senão reconhecimento pessoal? Aceitação das pessoas. Que as pessoas olhem, nossa, homem de Deus. Essa semana ligou para mim uma abençoada, de repente até está me escutando aí. Eu fiquei com uma raiva dela, que eu xinguei ela umas 15 vezes, ela não desligou o telefone. Eu estava assando minha costela sexta-feira, bem de boa, irmão, estava de boa. A galera foi toda para Curitiba, frio, chovendo. Fui de manhã no mercado, comprei uma costela, um pedaço de costela, deixei ela na Coca-Cola, 4 horas. Tirei, passei uma manteiga na bicha, meti um sal grosso, pus no fogo e estou ali tranquilo. Em casa, solito, toca meu telefone, não sei quem é, era 42. Atendi, irmão, bendita hora. E ela começou a conversar comigo. E disse assim: pastor, tem uma pessoa que a gente ajuda aqui em Ponta Grossa. E aqui está muito difícil. Aí eu pensei de mandar ele aí para Guaratuba. O senhor pode dar abrigo para ele arrumar um emprego? Eu falei: irmã, você está achando que eu trabalho numa agência de assistência social? Você quer que eu dar abrigo para ele aonde? Você quer que eu ponha ele na minha casa, quarto de visita? Irmão, já não tenho pobre demais aqui para encher meu saco. Você quer mandar mais um? Não, pois é e tal. Mas tá bom, então tá, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Será que se for o caso, o senhor poderia ir para Brasília amanhã? Eu disse: por quê? Tem uma mensagem de um profeta para o senhor entregar para o presidente. Eu falei: irmão, vai para a ponta que te partiu, irmão. Você está achando que eu sou algum tipo de palhaço? É isso que você está achando? Não, pastor, é importante, manda ele ir. Eu sou o teu office boy agora desse candanga aí. Ô, irmã, você está querendo me deixar irritado? Eu estou aqui de boa, tomando Coca-Cola, fazendo minha costela. Você me liga essa hora para encher meu saco. Nossa, pastor, não é para você ficar nervoso. Eu falei: eu não estou nervoso, irmão, eu estou calmo ainda. Eu nem comecei a xingar você. Não, então deixa eu te contar uma história. Esse profeta tem 202 profecias cumpridas. Eu falei: o sangue de Jesus tem poder, o cara tem currículo, irmã. Eu nunca vi profeta com currículo. Tem, pastor, só num culto levantou 24 aleijados. Eu falei: vai para o inferno, desgraçado. Falei, irmão. E ela não parou. Eu achei que ela ia desligar o telefone. Ela não parou, ela continuou falando.
Ele profetizou lá, ele profetizou. Eu falei, irmã, cala a boca, pelo amor de Deus. Eu vou xingar você, pare. Vocês acham que a minha vida é fácil, irmão? Eu falei, faz 23 minutos que eu estou falando com você. Você não disse uma vez o nome de Jesus. Você não disse uma vez o nome de Deus. Mas você já falou 60 vezes o nome desse desgraçado. Eu falei, quer ver que eu sei quem é esse cara? Quer apostar que eu sei de quem você está falando? É o do profeta? Eu falei, não é negão? Ele é negão, né? É. África? É. Quênia? Nossa, pastor, como que você sabe? Porque esse cara é um baita de um vagabundo, eu conheço ele. Baita de um vagabundo, irmão. Esse cara é um herege. Meu Deus, como é que você está falando isso? Eu falei, irmã, sabe o que você está fazendo quando você não atribui a Deus a unção de Deus? E atribui a homem as obras do Espírito Santo? Isso é primeiro uma heresia. Segundo, isso é um crime gravíssimo diante da Bíblia, chama-se idolatria. Para de seguir o profeta, vai seguir Jesus, irmã. Profeta não salva você, quem salva você é Jesus. Profeta não existe mais. Como não existe? Olha lá em Mateus que Jesus disse, eu vos deixarei os profetas. Irmã, cala essa boca. Você está mandando eu ler a Bíblia, irmã? Vai você se converter, sua incrédula. Nossa, irmão. Pensa um homem que ficou brabo. E ela não desligava o telefone, irmão. Continuou insistindo. Não, pastor, mas você vê. Porque eu falei, esse vagabundo veio aqui em Brasília, profetizou um monte de coisa. É, mas a Dilma caiu, não caiu, mãe? Não do jeito que ele falou. Eu falei, é aquela vez que ele apareceu dizendo assim, o Espírito que está em mim vai vir sobre você e você vai falar em língua estranha. Quem que esse desgraçado pensa que é, irmã? Filho do Satanás, mentiroso. Você sabia que esse cara tem mais de 600 emissoras de rádio na África, na Europa e no monte de lugar, que ele ficou bilionário? E quando ele começou, ele não tinha nada. Aí ele começou a distribuir a unção dele para todo mundo, ministrar a unção dele. Irmão, quem é que tem unção senão o Espírito Santo de Deus? Como é que eu posso dar alguma coisa para outra pessoa que é de Jesus? E cobrar por isso. E você vem falar para mim que esse cara é de Deus? Não, pastor, eu falei, irmã, vamos fazer um negócio? Ela falou o quê? Eu vou desligar porque eu não quero mais falar com você. Tchau, eu desliguei o telefone. Com 30 minutos de ligação. Pensa uma pessoa que me deixou irritado, irmão. Irado. E eu vou dizer uma coisa para você, irmão. E ela ainda estava brava, achando que tinha razão. Você pode ir lá em Brasília levar um recado para o presidente do profeta? Veja que é audácia, irmão. As pessoas acham que os outros é empregado. É office boy. Esse é o mundo gospel que está aí fora, irmão. Esse é o mundo gospel que está aí fora. Não se engane. Achando que isso aí todo mundo é crente, isso é tudo de Deus. Não, se engane, irmão. Tem muita gente que está fazendo a sua própria obra. A Bíblia diz que uns pregam o evangelho para reconhecimento pessoal, outros pregam o evangelho para enriquecimento. Tem uma série de pessoas que se utilizam de Deus e do seu evangelho para obter aquilo que precisa. Agora o apóstolo Paulo, irmão, ele caminhando e vinha aquela adivinha, eis aí, homem de Deus. Se fosse esse nego fedido, vagabundo, ele dizia, fica de joelho então e dá glória a Deus. Mas a Bíblia diz que o apóstolo Paulo estava com o saco cheio, irmão, daquele demônio. Porque era um demônio que estava na vida daquela moça, exaltando ele. Mas tem gente que adora ser exaltado, mesmo que seja pelo diabo. Mesmo que seja pelo diabo.
Aí o apóstolo Paulo, alguns dias ali, aquela mulher atrás dele, olha aí, ó, todo homem de Deus, ouça ele, homem de Deus, o apóstolo Paulo com o saco cheio. E a Bíblia diz isso, eu vou ler o texto de novo, para você não dizer que sou eu que estou falando, que ele estava com o saco cheio. Está escrito aqui. 18. E isto fez ela por muitos dias, ela irritou ele, encheu o saco dele, mas Paulo perturbado, irmão, a mulher deixou o apóstolo Paulo perturbado. Vocês acham que é só eu que fico perturbado? Você está vendo que eu fico perturbado, irmão, as pessoas me perturbam. Quando fala bobagem, quando enche o saco, não para de falar, a gente fica perturbado, irmão. É? Comum isso aí, viu? Comum. Você que fica perturbado, você fica perturbado? Tem alguém que deixa você perturbado? Eu, ultimamente, irmão, minha paciência tá assim, ó. A pessoa me perturba à toa hoje em dia. As pessoas que falam umas coisas que eu falo. Ai, meu Deus. Você mostra uma foto do presunto, né? De máscara, com a máscara solta aqui, um trecho assim, ó, solto. E o cara olhando a máscara solta, o cara fala, mas e o dedo? Que dedo, seu perturbado? Que dedo, cara? Você não tá vendo a cara do cara? Que se dane o dedo dele, caramba. Meu Deus do céu. Tô meio sem paciência ultimamente, tá difícil, né? Aliás, todo mundo tá, né? Acho que não sou só eu, né? Então eu tô mostrando para você na Bíblia que as pessoas, mesmo sendo cheias do Espírito Santo, elas ficam perturbadas, irmão. Que paciência tem limite. Que às vezes as pessoas ficam com o saco cheio, porque ninguém aguenta. Entendeu, irmão? Às vezes ninguém aguenta, irmão. Perturbação, tem gente que tira a gente do sério. É uma coisa incrível. Então o apóstolo Paulo, né, olha para ela e diz assim, em nome de Jesus Cristo eu te mando, sai dela. E na mesma hora o Espírito, só que ela tinha senhores, tinha dono. E esse Espírito fazia adivinhações e os caras ganhavam dinheiro com isso. Eu me lembro, eu conto essa história aqui sempre, há muitos anos atrás, lá em Curitiba, na Praça Rui Barbosa. Tinha um casal, um homem e uma mulher, que fazia adivinhação. E aí você chegava na tenda dos caras, eles armavam uma tenda e tudo. E o cara adivinhava o número do teu CPF, do teu RG, tudo. E o cara adivinhava mesmo. Tudo, irmão. Acertava o número da tua carteira de trabalho. O cara era fera. Aí ele aguçava a curiosidade das pessoas. E ela falava, tá, mas então me conta, meu marido está me traindo? Ah, então é 50. 100, 1000. Porque ele falava o número do CPF, né? Quem é que sabe o número do meu CPF? Está no meu bolso, estou andando na rua. O cara me chama e fala, ô gordão, você vem aqui. O que isso que é, rapaz? O número do teu CPF é tal, 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 teu RG tal, 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 tal. Nunca te vi, meu. Sei onde você mora. Você mora na rua tal, apartamento tal, bloco tal. Você olha e fala, pô, cara, você sabe tudo isso? Sei. Eu tenho uma coisa para te contar aí, que é muito grave. Você tá meio, né? O negócio aí, tá meio brabo. Então me conta. Não, 100. 100, eu conto. E esses caras foram presos nessa época, por estelionato. Aí começou a aparecer uns pastores que adivinhavam na igreja. Aqui em Guaratuba teve uma vez, uma igreja grande aí. Aí ele vinha e dizia assim, quem aqui tem o CPF número tal, 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 tal? Aí, cara, é meu. Tem uma mensagem de Deus para você. Depois descobriram que o cara vinha no culto uma semana antes, via as placas dos carros no estacionamento, olhava os carros mais gordos, né? Só os gordos, magro ele nem queria. Daí ele entrava lá, que ele tinha acesso no negócio da Secretaria de Segurança, não sei como, descobria RG, CPF de todo mundo, entrava no Google, via endereço e vinha preparadinho. Ele vinha com 5 patos, irmão.
E aí no final ele dizia assim, ó, Deus está falando que você tem uma oferta de Deus, eu vou te dar uma bênção. Aí o cara dava 5 mil para ele. E ó, 5 mil era dinheiro. Hoje você imagina 10 anos atrás. Mas ele só ia nos ricos, 5. Ele apontava os caras na igreja, sabia quem era. Passado um tempo, eu falei, ó, esse negócio de adivinhar. Mas eu sou ruim, né, irmão? Ah, o pastor Santo tá com inveja do cara. Com inveja, a igreja lotada. Eu falei, esse cara é vagabundo. Esse cara é vagabundo. Esse cara é vagabundo. Eu falei, mas ninguém me escutou. Na cidade aqui, naquele tempo, eu já estava aqui. Passou 3 meses, ele foi preso lá no Mato Grosso. Na igreja. Ele era pastor da Assembleia de Deus, foi preso. Estelionato. Que os caras descobriram o golpe dele e pegaram ele no pulo, irmão. Daí eu conversei com o pastor que trazia ele aqui. Notícia, né? Falei, ô bispo, uma notícia para te dar o quê? Olha aqui. Eu te falei, né? Espírito de adivinhação é diferente de revelação. É diferente de uma revelação. É muito diferente. Por isso a gente deve tomar cuidado, você deve tomar cuidado com as coisas na igreja. Porque tem muito malandro dentro da igreja se passando por homem e por mulher de Deus. Então tome cuidado com isso. A gente continua, 20. E apresentando-os aos magistrados, disseram, esses homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, nos expõem a costumes que nós não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos e tal. Vamos pular essa parte que vai demorar muito. Os caras prenderam. O apóstolo Paulo levou uma surra de chicote. 20 chicotadas. Isso não é uma coisa pouca. Não é uma coisa pouca. Foi para a cadeia. E ali ele e o Silas não murmuraram, não reclamaram. Cantaram, e certamente se fosse hoje cantariam de novo. Louvando o nome do Senhor. E hoje tem pastor que se você não pagar avião de primeira classe, não pagar hotel 5 estrelas, se o cara não tiver almoço na churrascaria, o cara não vem pregar na igreja, irmão. Mais 5 mil de oferta, 6 mil, 7 mil, depende do nível. Alguns até 20 mil. Não vem. Veja como mudou, né? Como a igreja mudou. Não na nossa, claro, né? Veja como mudou. Mas Deus chamou o apóstolo Paulo porque sabia que ele ia cumprir o seu ministério à risca. E eu quero aqui me atrever a dizer para vocês, a Bíblia me dá amparo, que o Senhor queria alcançar aquele homem que trabalhava naquela penitenciária, toda a tua família, todos aqueles presos, e fazer ali uma grande obra de libertação e salvação. Mas para isso era necessário que Paulo fosse naquele lugar específico onde o Espírito Santo o iria levar. Era necessário, irmão, que ele ofendesse as pessoas daquela cidade, fosse preso, chicoteado, espancado e levado para a prisão, para que na prisão Deus fizesse um grande milagre e ali convertesse todo aquele povo ao Senhor Jesus. Muitas vezes Deus leva você por caminhos que você não entende. Mas quando você foi chamado por Deus a um propósito, existem almas a serem alcançadas, existem objetivos a serem alcançados, apesar da dificuldade, da dureza e muitas vezes da missão que Deus deu para você. Se você está achando que pregar o Evangelho é um passeio no parque, você está no lugar errado. Se você está achando que fazer a obra de Deus é algo tão tranquilo e sereno que você vai viver na boa, sem apanhar, ser humilhado, preso. Mas eu vou dizer uma coisa para você. É no momento da prisão que se manifesta o poder de Deus. Eu queria que você entendesse isso. É no momento da luta, da prova. É no momento em que o diabo quer humilhar você, que o diabo quer mostrar para todo mundo que você não vale nada. Naquele momento, o poder de Deus se manifesta na tua vida.
Naquele momento, o poder de Deus se mostra de uma maneira tão clara como o sol do meio-dia. E todos têm que ver a glória de Deus sobre a sua vida, mas você tem que perseverar até o fim. Você tem que resistir até o sangue. Se fosse hoje em dia e o apóstolo Paulo tivesse sido preso, muita gente ia olhar para ele e dizer assim, ó, tá vendo? Ó, não está na direção de Deus. A Bíblia diz que a obra de Deus não traz dor, traz alegria. Não é? A Bíblia diz que quem trabalha para Jesus é próspero. O apóstolo Paulo, ele não tem nada, tomou um cacete. Foi chicoteado. E foi lançado na prisão, porque lá na prisão Deus queria fazer uma grande obra. E o apóstolo Paulo foi macho o suficiente para ficar até o fim. Para não correr em nenhum momento e entender, escute bem o que eu vou te falar, e compreender que Deus estava no controle daquela missão. Por mais que às vezes pareça que a situação está indo para um lugar onde você não gostaria, que as coisas estão indo para um rumo que você não planejou e talvez isso gere medo no teu coração. Eu li o texto desde o princípio e vim até o final, te dando texto e contexto e trazendo a exegese correta do texto para que você entenda que a obra de Deus é feita de começo, meio e fim. E o fim é o objetivo de Deus. Escute o que eu estou te falando. No fim vai se cumprir o objetivo de Deus. Mesmo que ele envolva prisões, o chicote, a repreensão dos magistrados, lançando o apóstolo Paulo na cadeia. Preste atenção no que eu estou te falando. Quando você se levanta para fazer a obra de Deus, o mundo se levanta contra você e o mundo é mau. O mundo jaz nas mãos de Satanás. E Satanás não vai permitir que você brilhe de maneira solitária. Ele vai tentar ofuscar o teu brilho de todas as formas. Ele vai tentar ofuscar a igreja, a obra de Deus, os homens de Deus, até mesmo com prisões. Mas mesmo que você vá preso, meu irmão, lá na cadeia você vai ser uma luz de Deus e vai cumprir o objetivo do Senhor na tua vida. E quem vai abrir as portas das prisões é Deus. A Bíblia diz que enquanto o apóstolo Paulo louvava o Senhor, já era meia-noite. E eles estavam ali adorando a Deus de uma maneira extraordinária. Todos os presos ouvindo as canções que eles cantavam. E a Bíblia diz que no meio daquelas canções aconteceu um grande terremoto. Ninguém sabe se foi um anjo que desceu, se foi uma espada de Deus que se moveu debaixo da terra, mas as estruturas da terra se moveram de tal forma que todas as paredes se separaram e todas as grades se abriram pelo poder de Deus. Deus não impediu o apóstolo Paulo de ser levado para a prisão, ser posto na cadeia. Deus não impediu a sua igreja de passar pela luta, de passar pela prova. Nós vamos passar, irmão. Mas o poder de Deus, o terremoto simboliza o poder sobrenatural de Deus. Vai chacoalhar as estruturas dessa nação e no final vai dar vitória para aqueles que creram e confiaram no Deus vivo de Israel. Nós vamos vencer, eu vou vencer, você vai vencer. Desde que você não desista, desde que você não corra. Desde que você não blasfeme, desde que você não duvide, mas permaneça, apesar de todas as circunstâncias, confiando no Deus vivo de Israel. Nós precisamos continuar crendo, nós precisamos continuar acompanhando todas as coisas de perto. Nenhum passo podemos dar atrás, mas devemos permanecer, lutando, combatendo o bom combate, terminando a carreira e guardando a nossa coroa, porque no final o Senhor Deus vai nos dar a vitória. Ele vai dar vitória para você, vai dar vitória para mim, e juntos vamos nos regozijar na presença do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, General dos Generais. Ele é quem vai dar vitória, porque essa luta não é nossa, é dele. Nós devemos apenas permanecer, não desistir. Devemos continuar firmes, fortes, na presença do Deus vivo de Israel.
E então veremos o poder de Deus em ação. Você crê nisso? Glória a Deus. Fique de pé que eu vou orar por você, por favor. Você que está em casa, faz assim com as suas mãos. Quiser ficar de pé também. Feche os seus olhinhos. Querido Deus, eu quero nessa noite te agradecer. Porque o Senhor nos deu a oportunidade de sermos testemunhas de tudo que está acontecendo, de tudo que nós estamos vendo, ouvindo e sentindo. Nós somos uma geração abençoada, como aquela geração que teve a oportunidade de lutar com os gigantes. Senhor, nós cremos, porque o Senhor disse que nós venceremos. E hoje nos colocamos como Josué, Senhor, nos colocamos como o povo que iria já no outro dia atravessar o Jordão. E a tua palavra veio da boca do teu profeta e ele disse: santificai-vos, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Senhor, nós cremos nessa palavra. Por isso temos nos santificado, temos orado, jejuado e buscado a tua face todos os dias. Nós não confiamos nos carros, nas carroças, não, nos cavaleiros, na espada, não, Senhor. Nós confiamos no Senhor, na tua justiça. Nós confiamos, Senhor, na tua palavra e cremos. E cremos, Senhor, que veremos um grande terremoto balançando os alicerces dessa terra. E cremos, meu Deus, que veremos as portas, as cadeias que estavam fechadas se abrirem diante dos nossos olhos. Porque confiamos no Senhor, nas tuas mãos e no teu poder. Em nome de Jesus, meu Deus, eu te peço que a tua mão, Senhor poderosa, venha sobre o Brasil, venha sobre a igreja do Brasil. Oh, rabadara subikadabadaya show. Rebara shuribadara suramanara show. Deus está me mostrando algo. Eu vejo algo como um grande monumento coberto com um pano preto. Eu vejo um anjo do Senhor vindo do lado dele, segurando o pano e arrancando de cima. E o anjo aponta para o monumento e disse para mim: diga para eles que eu vou tirar as vendas que estão impedindo eles de verem. E vou trazer à luz do dia as coisas que estavam no escuro. E vou trazer à claridade do sol as coisas que ninguém via. E as pessoas verão o que tem há muito tempo escondido. E vou eu mostrar que esse espírito de engano está caindo hoje por terra, no meio do meu povo. Estou descortinando, diz o Senhor. Tudo que estava escondido virá à tona, e todos verão a minha justiça se cumprindo na terra que se chama Brasil. Eis que desço com a espada, diz o Senhor. Derebará, suri, mai, sholeman, tarabadara, sou, becás, soramanai. Com poder sobre a terra, diz o Senhor. E vou eu fender essa terra, vou eu abrir ela, vou eu partir ela. E vou eu fazer divisão. Derebadá, sorebadara, show, lebandarabadara, subikai, xerecá, soramanarabá. Lai, sholemana, so, debrabá, subicadabadaia, show, lamanta, ramanara, suricase. Debaixo, le, manana, istecadabadá, sudicadaia, soremanara, su.
Naramanarasuri, Karabadara Xerecantarabadai. Tu acha que já viu tudo, diz o Senhor. Derecas. Teblabasubi, Kadabadaiachou. Ainda nem começou. Rabadarabadara subicantarabadaiachou. Vou eu levantar a espada no meio do povo. Recantará, suribicadabadaiachou. E vou eu fazer um rebuliço no meio da terra. Arai que antarabadai. Xiribica, sorebantarabadai sou. Vou eu fazer um rebuliço no meio dessa terra, em chamada Brasil. Rebantarabadai. Nebadabadaba subica, dabadai achou. Bibada, suribadai achou, levantarabadai. Com quem pensas que está lidando, diz o Senhor. Remanará, sorebadarabai, xerecantaramanai. Ah, o homem diz, não vai acontecer. Necadabadá. Ah, isso é mentira. Rebadarabadara suribicanta dabadaia choremantarabadai. Ah, esta igreja é mentirosa. Rebadarabadara suricantarabadaia chor. Vou eu mostrar que ainda tem profeta na terra. Aracatabadai xerecantarás. Ribantarabadai sou, estou eu fincando a espada do norte. Ricantarabadai puxando com mão forte, dividindo do sul, do leste para o oeste. Ribantarabadai show, levantarai. Estou eu marcando essa terra em regiões. Ricarabadai show, levantarabadai. Estou levantando um muro. Ricantai show, lebai. Abadabadaraçu, naramaço nemantarabai, urrabadarabadu bicandarabadai achou. Contempla aí, igreja, arabadarabadai achou. O meu anjo que já desceu na terra, Arai, Cantanai, já dei eu ordem aos meus que andam na terra, Arabadabadu, já eu assinei o decreto, Rebantarabadai, Xolebadebai, e vou eu limpar a terra, Aracantadabadaba, Subicantarabadai. Quantos chorarão, debadabadaia show. Ah, quantos descerão a cova rasa, arabadarachu. Levanta, arabadai, xoblabassubi, canta namanai. Quantos correrão de um lado a outro buscando refúgio, mas não encontrarão. Arabada, sudebada, sodebadai. Porque o terror virá à noite, recanta, arabadai, quando ninguém espera, ranamá. Ribantarabadai, mas já dei eu ordem aos meus exércitos de cantarai, e já coloquei os meus anjos de prontidão, narabadaia sou, lebantarabadagida, arabadadaia shu, rubidarabadaia shu, arecantaramanai, já destrei eu as mãos dos meus soldados, necatabadaia show, arrabadarabasubi cantaramanai. Digo para a minha igreja, já está tudo preparado na terra, arabai. Teblabasubi cadabadaia show, remantaramanai. Necanamasubicanamanaai, e envergonharei eu aqueles que se levantaram contra os meus, necantanai, dizendo: paz, paz, o tempo é de paz, 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 não haverá guerra. Mas eu, o Senhor, digo: a guerra está às portas. Preparai-vos, filhos meus, debadai, e chorebadabasubicadabadai achou. Arrabadarasubicantaраmanai, porque o inimigo já está às portas. Ramanarasu, quanta gente fez planos,
Quantos planejaram seus finais de ano, canta, mas não levam em conta a minha palavra, não levam em conta a palavra que sai da boca dos meus profetas, necantarabadai, xelebadá, subicadabadai, show, lemantarabadai. Ribandarabadaya cholemanara subicantanai. Eis que vos digo, é tempo de justiça, a justiça chegou nessa terra, arai. Krabadara subicantarabadaya cholemanai. Necantanai. Levantai as vossas tranqueiras, preparai as vossas muralhas, instalai os vossos arietes, afiai as vossas espadas, diz o Senhor, porque o tempo da beligerância chegou. Rebadarabadara subicantarabadai. Há um cheiro já no ar. Rebandarabadarasu, labadarasu, lemantarai. Estou eu levantando hoje uma bandeira no meio do arraial do meu povo, a bandeira da vitória, ela já está arvorada no meio do arraial e já está sendo levantada no meio do meu povo, e em muito pouco tempo todas haverão estarada, rebadarabadai. Show, lemantarai. Nere cantarás. Arabadara subicai. A batalha já começou nos altos céus, mas agora ela vai descer na terra dos viventes, diz o Senhor. Rebandarabadai su. Berecanamassubicamtarabadai. Vou eu tirar este espírito de mentira do meio desta terra. Arai. Deblabasubicantanamanai. Não sou eu, Deus da verdade. Erecantarabadai show. Deblabasubicantanamanai xerecantarai. Oh, ribantarabadara subicai. Nei xerebadabadai. Oh, recadabadaia subicanta. Vou eu trazer um tempo de verdade sobre essa nação, e vou eu colocar por terra as mentiras, vou eu trazer à luz tudo que está escondido. Nica. O homem fez planos, mas eu tenho os meus planos, e eles se cumprirão na terra, assim diz o Senhor. Querido e amado Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu peço que o Senhor abençoe a nossa igreja. Eu peço que o Senhor abençoe o nosso povo. Que o Senhor abençoe, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, a nossa nação chamada Brasil. Em nome de Jesus, Senhor, põe a tua mão sobre a nossa nação e nos abençoa na autoridade e poder do teu nome. Amém e amém. Se você crê, dá uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Pode sentar, por favor, tome o seu assento. Você que está em casa, sente aí. A gente vai recolher as ofertas que vocês trouxeram. Se você trouxe a sua oferta, dá um sinal. Você que está em casa, se quiser enviar a sua oferta para a igreja, o seu dízimo, as crianças vão colocar aí os números da conta, o Pix. Você pode mandar aí caso você queira. Aleluia e glória a Deus. Aleluia e glória a Deus. Jesus é maravilhoso. Oh, Jesus. Aleluia. Glória a Deus.
Amém? Eu vou orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, que o Senhor abençoe todos os ofertantes, os dizimistas da tua igreja, todos aqueles que têm cooperado, Senhor, com a tua igreja, com a tua obra, que o Senhor possa abençoar cada um deles em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se levantar, vir trazer a tua oferta aqui, por favor. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou orar por vocês agora. Vou orar para despedir a igreja. Não esquece que amanhã a gente tem culto, 9h30. Tenho certeza que vai ser uma bênção. Espero que você não perca. Vai ser muito legal. Muito obrigado por todas as milhares de pessoas que estão conosco hoje. Deus abençoe vocês. Peço a Deus que nos dê uma boa semana, uma semana de vitória, uma semana de bênção, em nome de Jesus. Pode ficar em pé, por favor. Vamos orar, agradecer a Deus. Pai do céu, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade que nos deu nessa noite de estarmos aqui na tua presença, em nome de Jesus. Eu peço, papai, na autoridade e no poder do teu nome, que a tua bênção, o teu amor, a tua graça esteja sobre cada um de nós. Eu peço que o Senhor abençoe a nossa semana, que começa hoje, que o Senhor abençoe a nossa igreja, a nossa casa, a nossa família, que o Senhor abençoe o nosso presidente, abençoe o nosso país, o nosso povo, em nome de Jesus. Que a tua mão, Senhor poderosa, venha sobre cada um de nós e o Senhor nos abençoe na autoridade e no poder do nome de Jesus. Eu peço, Deus, que a tua mão poderosa, Senhor, possa estar nos protegendo e nos guardando na autoridade e poder do nome de Jesus. Amém e amém. Abra sua mão assim, ó. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a mais doce consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós hoje e sempre. Todos dizem? Vamos em paz em nome de Jesus. Deus abençoe todos nós.